Bom, mais um dia de festa na 16ª Polfest Internacional. Hoje, já no domingo, já no último dia da 16ª Polfest Internacional. Novamente estamos na Casa Polonesa, nesse momento, e com o secretário do consulado, se não me engano, de Curitiba, Paulo Kochanek. O Paulo Kochanek, que é a pessoa que Guarani das Missões já é conhecido aqui, já tem uma história com o Guarani das Missões, o entrelaçamento histórico com os poloneses de Guarani das Missões. Vai falando agora para o programa O Cantar das Etnias, né, de Guarani das Missões, e dá um panorama geral aí da polonidade. Aqui, como é que ele está vendo o Guarani das Missões, a 16ª Polfest, ele que já conhece Guarani das Missões, e falar mais algumas peculiaridades dos poloneses. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Wilson? Um bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação estar aqui com vocês. Essa questão da polonidade, a 16ª Polfest, vocês estão aqui com a vice-cônsul, né? Sim, é a vice-cônsul, a senhora Monika Kubik. Já desde quinta-feira, né? Sim, nós chegamos aqui já para a abertura, né, do evento, e estamos aí participando de uma série de atividades culturais ou eventos importantes aí para a Polfest. E essa polonidade, nós estamos na Polfest, vamos falar da Polfest, para o consulado, em relação ao consulado. Tem outra festa no Brasil do mesmo nível, assim? Olha, existem várias festas, digamos assim, que as comunidades polonesas nas mais diversas cidades, localidades promovem. Existem outras festas também bastante grandes que levam que levam a cultura polonesa, a informação ao público em geral, não só poloneses de descendência, mas as outras etnias também, que levam a cultura polonesa e ao trabalho que todas essas organizações estão fazendo em prol das comunidades, né? Guarani das Missões, certamente, para o consulado é uma marca, né? Sim, é uma cidade, é uma localidade, é um local da imigração polonesa muito importante, sem dúvida nenhuma, não somente para o consulado, mas para o Brasil e também para a história da imigração polonesa, né? Que é uma cidade que tem... Eu peço desculpa em termos da porcentagem de imigrantes, mas é muito imigrante polonês que tem aqui. Creio que é mais de 90%, parece-me, que dos moradores que têm a descendência, né? Você fala em 80%. Eu acredito que também não seja isso, porque hoje é descendência, então a miscigenação. Casados com alemães, com suecos, com poloneses com poloneses. Sem dúvida nenhuma, isso ocorre, digamos assim, ocorreu no Brasil, a imigração sofreu a miscigenação, né, entre as outras etnias, que é normal, que o Brasil é formado por imigrantes, né? Enfim, é só ver a história de todas as imigrações. E, obviamente, digamos assim, por mais que seja lá no início, nos primórdios ali, era uma colônia polonesa, mas essa colônia cresceu, né? Hoje temos uma cidade de Guarani das Missões que tantas outras etnias, várias outras, vieram para cá também, e é normal, digamos assim, a miscigenação entre as culturas, entre as pessoas, não é? E aí, logicamente, que existe essa mistura, digamos assim, maravilhosa que é o Brasil, digamos assim, dessas etnias e que formou essa nação brasileira, né? Paulo, para te ajudar, a formação étnica cultural que era da colônia Guarani, que é daqui a Porto Lucena, Porto Xavier, é muito grande isso, é considerado no estado do Rio Grande do Sul foram 15 grupos étnicos de diferentes nações aportaram aqui. Então nós vamos imaginar agora, vamos viajar no tempo, sim, como é que era a comunicação com o alemão, com o russo, com o sueco, lá quando chegaram tudo aqui, como é que isso seria, né? Que coisa bonita tinha que ser. Não se entendiam, brigavam, por aí. Exatamente, é uma coisa assim que realmente é fascinante, né? Porque não dá quase para imaginar. Né? Não, exato, é difícil você imaginar, porque eram inúmeras colônias, digamos assim, tinha uma colônia aqui, 10 quilômetros, 5 quilômetros era uma outra, enfim, e nem sempre era a mesma etnia, né? Eram inúmeras etnias que formavam, digamos assim, que foram criando, fazendo ou iniciando o povoamento aqui. Hoje, por exemplo, eu vejo assim, Paulo, a mistura, a cuca
né? Não, é com alemão, o vinho, com italiano. Hoje é uma coisa muito bonita, mas eu queria, quando eu entrei nesse ritmo aqui, perguntar para ti, Paulo, como é que vocês, como consulado, falando como consulado, vocês veem hoje esse passado, um passado de Polônia triste, né? Mas hoje, pode falar um pouquinho do passado dessa aí, e como é que você vê o polonês, como é que o polonês deveria agir hoje? Se ele tem que viver esse passado, ou tem que viver esse presente de Polônia e de Brasil? Olha, esse é um assunto muitíssimo importante no ponto de vista pela visão do consulado. Porque sim, é verdade, todo esse passado muito sofrido da imigração polonesa. As condições, enfim, você desde abrir uma estrada, um local, até você construir a sua casa, as dificuldades com o terreno, com o clima, com a ambientação, com as outras etnias, digamos assim, que foram chegando, já estavam, a comunicação, sem dúvida nenhuma, foi muito difícil, muito sofrido isso, né? Só que, você analisando o tempo, o passado, até hoje, esse passado, essa memória, ela é muito importante e ela não deve ser esquecida jamais. Faz parte de cada um deve saber o que aconteceu com os seus antepassados. Só que, naturalmente, nós temos toda uma evolução no tempo, né? E falando hoje, da Polônia de hoje, nós temos uma Polônia do primeiro mundo. É uma das economias fortíssimas na Europa, são países modernos, digamos assim, na União Europeia tem um papel extremamente importante, as cidades evoluíram, falando da história da Polônia, no que aconteceu, né? Digamos, a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra, imediatamente após a Segunda Guerra, todo o domínio comunista, ou seja, a Polônia ficou completamente isolada do mundo, que era uma cortina de ferro realmente naquela época, né? E depois a entrada já na União Europeia com a queda do comunismo, em seguida a entrada na União Europeia. Esse avanço que ocorreu com o país e com a nação Polônia, né, a partir da queda do comunismo, a entrada na União Europeia até os dias de hoje, nesses 20 e tantos anos assim que já estamos nessa retomada da liberdade, da sua independência, a Polônia evoluiu assim do dia para a noite. As cidades se modernizaram, os sistemas se modernizaram, as estradas se modernizaram, ou seja, é um país assim que particularmente, eu tive essa experiência porque eu fui para a Polônia em 1989 para estudos lá, uma das vezes que eu fui. E eu fiquei lá um período e aquela época era o comunismo ainda, já o final do comunismo, mas ainda era, né? Completei lá as minhas tarefas, etc., e retornei ao Brasil e retornei à Polônia novamente depois de 12 anos. Eu não conhecia as cidades, de tão rápido que tudo se modernizou. Agora, Paulo, trazendo isso para o Brasil, vamos trazer para o Brasil, trazer para Guarani das Missões e para os poloneses de Guarani das Missões e da região. Como é que nós podemos trazer isso? Porque eu tenho uma ideia, assim, por exemplo, muitos autores poloneses falam desse desagravo que teve com os poloneses, que são os coitadinhos. E você fala agora que a Polônia evoluiu, que existe um crescer. Eu não vejo assim, porque eu fiz um livro, o senhor está levando um livro para o consulado. Por exemplo, essa região da linha Bom Jardim, Harmonia, se eu errar a pronúncia aqui, me desculpe porque eu não sou polonês, mas é a região de Lutz, a região Łódź. É a região têxtil. Então, eu sempre faço um comparativo, eu já fiz uma entrevista ontem, eu usei esse comparativo, estou fazendo de novo. Por exemplo, Minas Gerais tem mais estradas no Brasil. Então, a possibilidade de mais acidentes é óbvia, é natural. E aqui, nesta região, claro que você tinha mais poloneses, tinha aquela pessoa que bebia, tinha aquela pessoa que não queria trabalhar, mas não se pode generalizar isso, né? Como é que o senhor poderia transferir isso para o polonês aqui de Guarani das Missões da região? Tá. A particularidade da imigração polonesa, ela é muito singular, digamos, né? Porque a saída da Polônia tem essa parte
que todos cultivam, que até hoje sabem, essa parte da procura pela terra, de melhores condições, etc. Apesar de que a região era uma região, como você bem citou, de Wood, que é uma região riquíssima na área têxtil, não significa que essas pessoas tinham essa experiência na área têxtil. Algumas sim, mas não eram todos, né? Era uma grande maioria, falando de uma forma geral também, a grande massa imigratória foi de camponeses, né? Enfim, então essa é uma das diferenças também, né? Uma segunda dificuldade, aí falando também em termos da evolução normal, não é só aqui em Guarani, falando da imigração polonesa de uma maneira geral, uma das grandes dificuldades era o idioma, porque é muito diferente do idioma português. Diferente de uma imigração italiana, por exemplo, que era mais, entre aspas, digamos assim, facilitada pela proximidade do idioma. E os poloneses aqui sofreram isso aqui também, no sentido da falta de escolas, lá no início, muito no início, né? Depois isso foi gradativamente evoluindo, enfim, e chegou. E atualmente, o consulado vê com muito bons olhos, principalmente o lado do ensino do idioma polonês, porque para você conhecer uma cultura e cultivar uma cultura, o idioma polonês ele é fundamental, mesmo que seja de uma forma simples e bastante básica. E também o idioma tem aquela outra particularidade, que devido a essa lacuna, uma faixa de tempo da história, que houve, digamos assim, pouca comunicação entre Brasil e Polônia, por questões de Segunda Guerra, comunismo, óbvias, absolutamente normais. Entendível, né? Então, logicamente, essa parte da etnia polonesa realmente foi ruim, muito prejudicial, o que felizmente está melhorando nos últimos anos, né, com o ensino do idioma. A exemplo que está acontecendo atualmente aqui em Guarani, que foi possível trazer uma professora da Polônia através do Ministério da Educação polonesa, etc. Né? Então são primeiros. O Expo Data Polska deve também estar junto nisso? Não, isso não tem ligado. Esse tipo, a professora que vem através da ORPEG, que a ORPEG é uma parte do Ministério da Educação polonês, né? Então isso não é ligado ao Expo Data Polska, é outra coisa, são outras áreas, né? E ela vem, digamos assim, para o idioma polonês. Né? Então, falando da polonidade hoje, né, então aquele passado serve para nós não repetir o erro. Exatamente, não repetir erros, saber o que aconteceu com os nossos ancestrais, porque é muito importante essa carga cultural e histórica que eles passaram, que eles viveram, né? Então, hoje, ou a juventude, ou as pessoas, hoje elas têm que realmente ter esse conhecimento, justamente para ter aquilo que aconteceu como força para o futuro, né? Porque hoje, alguns mais, outros menos, é a realidade brasileira, né? Mas você tem acesso à informação. Temos uma internet, uma ferramenta maravilhosa, que todos podem ter acesso e, através daquilo ali, até de formas gratuitas, digamos assim, você ter acesso à informação de primeira mão, mas o idioma é importante. Sim. Paulo, vocês têm um boletim, não sei se é mensal, ou trimestral, ou semanal, que o consulado emitia, eu não sei se emite ainda. Não, o consulado, há algum tempo atrás, o consulado tinha, ou participava de comunicados, assim, mas essa modificou. Eu tinha acesso. Sim, mas essa sistemática com evolução, etc. Então, hoje em dia é o site do consulado que tem informação, ou as redes sociais, ou o e-mail direto com o consulado para obter qualquer tipo de informação de qualquer assunto ligado ou cidadania, ou carta polaca. Eu ia falar agora da carta polaca, justamente. A carta polaca, para quem queira fazer. Eu já tive algumas situações que chegam na gente, pessoas que falam polonês realmente, mas não conseguiram fazer aquela documentação, não consegue a documentação para provar do avô, da avó, porque saíram de lá Joseph e chegaram José. E aí se complicou. Tá, isso é uma coisa, não é tão complexa assim. Talvez a informação tenha que chegar mais precisamente. Por isso eu repito, site do consulado tem informativos
claros e e-mails para contato também. Olha aí, ó, então esse pessoal aí que você sentiu às vezes um pouco fora do sistema, estamos incluindo aqui, estou falando com o Paulo Kochanek, né, do consulado, entra em contato com o consulado, né, são pessoas que falam extremamente bem o polonês, né, só que não conseguem buscar esse material. Tá. A particularidade, o ponto número 1 da Carta Polaca é o reconhecimento pelo governo da República da Polônia, pela Polônia, é o reconhecimento para essas pessoas que elas pertencem à nação polonesa, é o pertencimento à nação. Isso tem um valor, principalmente para pessoas mais idosas, vamos dizer assim, né? É um valor sentimental assim que não tem preço. É imensurável. Não tem preço, porque eu senti isso na pele. Eu conheço a história, eu sou os meus tataravós vieram em 1875 para o Brasil. Então é muito antigo, né? E agora... E a particularidade... O segundo ponto da Carta Polaca, que é extremamente importante para os jovens. Os jovens têm que entender isso de uma maneira muito clara. Que as facilidades que os jovens obtendo a Carta Polaca, é uma coisa assim muito grande. Você fazer um estudo em uma universidade polonesa gratuitamente. Por exemplo, né? Fazer um estudo em uma universidade polonesa de forma gratuita. Que a Carta Polaca para o jovem vai dar um acesso à Polônia, ao estudo, posteriormente até ao trabalho, se for o caso, como um outro polonês qualquer. Enfim, ele pode consultar, a partir do momento que ele tem a Carta Polaca, ele recebeu o documento, ele tem, por exemplo, o interesse de estudar na Polônia, né? Fazer um curso, uma engenharia, matemática, medicina, seja o que for. Até mesmo viajar, fazer um turismo? Com certeza. Ele vai ter muitas vantagens. Número 1, ele tem um estudo gratuito na Polônia. Ele vai fazer uma faculdade em Varsóvia ou em Cracóvia, em Gdańsk, seja onde for, que existem dezenas de universidades na Polônia, de muito bom nível, em termos de nível europeu inclusive, né? Ele pode fazer essa faculdade de forma gratuita. A única coisa, ele vai entrar no site dessa universidade, que tem vários idiomas, não só idioma polonês, não, vários idiomas tem os sites, verificar as informações, enviar a sua documentação escolar, currículo, e vai ser analisado o currículo. Se ele teve um currículo bom, ele vai ser analisado e pode ser aceito em uma universidade polonesa e não vai pagar nada por isso, seja uma medicina ou uma engenharia. Mais coisas. Ele, como a Carta Polaca, ele vai ter descontos no transporte público, desconto em entradas em museus, ele vai ter um auxílio financeiro para o estudo, ele vai ter gratuitamente, ele estará inserido no sistema da saúde pública polonesa, ou seja, o jovem tem assim vantagens assim maravilhosas para isso. E é por isso que nós voltamos a insistir sempre quanto ao aprendizado do idioma, porque a Polônia, você tem que falar polonês para comunicar com eles, não é? Natural. Então, pessoal, você que se sentiu fora de um sistema da Carta Polonesa, Carta Polaca, isso também é uma novidade, né? Procure o consulado, entre em contato com o consulado, né? Tem, eu acho que no Facebook, deve ter página, tem toda uma estrutura. Depois eu posso passar até o contato direitinho, o cartão, daí você pode passar para quem quiser, então, pode me procurar, né? Simplesmente você repassa o site ou o e-mail para um contato, para informações, sem problema nenhum, né? Então, é muito importante isso. E outra, para que uma pessoa receba a Carta Polaca, é muito simples o passo a passo. Ele deve apresentar, em termos de documentação, dos seus antepassados, são somente documentos brasileiros. Caso a pessoa tenha algum documento polonês, sim, traz na entrevista para que enriqueça as informações sobre os seus antepassados. Seja bisavô, bisavó, por parte de mãe, de pai, não é problema, né?
Nós estamos já falando de 19 minutos, mas eu tenho tempo. Eu tenho 45 minutos para nós conversarmos, podemos. Por exemplo, tem muitos poloneses que na época que vieram para cá pertenciam a 3 países, Prússia, Hungria, e aí saíram com passaporte. Eu sei de um caso que saiu com passaporte russo. Tá. O detalhe é o seguinte, que antes de 1918, a Polônia não existia como um país, porque ela era ocupada pelo Império Austro-Húngaro, a Rússia e Prússia, né? Uma pessoa que ela entrou no Brasil naquela época, ela não entrou como polonês no passaporte, que não existia. Tá, mas nós falamos agora do seguinte, se o meu bisavô, vamos pegar um exemplo prático, o meu bisavô, não importa o lado, materno ou paterno, né, que tem muitos bisavós, não é só um, são 4, né? Paterno ou materno. Você verificando documentos brasileiros, ou seja, o óbito desse bisavô, se ele morreu aqui, ele tem uma certidão de óbito aqui, né? E nessa certidão de óbito, ela geralmente está incluído natural da onde, né? E esse natural que é importante, né? E ali vai constar da onde ele veio ou algo assim, né? Então ele vai ter um documento brasileiro com as informações do seu bisavô, não importa se o nome está um pouco diferente, que no Brasil erravam muito a escrever. A grafia, né? Mas você tem como comparar, voltando à documentação, ou seja, a documentação do bisavô, documentação do avô, documentação do pai e a sua documentação. Você vê que um é filho do outro. Você tem não precisa necessariamente se cair. Absolutamente não. Tem mudanças assim que você dá risada, assim, que é um absurdo. Mas dá para se verificar isso, né? E essa documentação que a pessoa tem que apresentar. Documentação do Brasil. Ah, mas eu não sei. Olha, então, a documentação do Brasil. Isso. Se ele tem, porventura, algum documento ainda polonês que ele guardou, a família guardou, nos traga. Vamos analisar, vamos ver o que é isso. Vai fazer parte da história. Com certeza. Aí são tudo formas de você ir comprovando, né? E é muito importante também, esse é o lado da documentação. Como eu disse, pode ser do bisavô, bisavó, lado paterno, bisavô, bisavó, lado materno. Ou seja, são 4 opções. Agora, o importante também é a pessoa, hoje o jovem, se ele tem esse interesse, é ele estudar a sua história familiar. Ele tem que montar a sua árvore. Fazer a genealogia. Ele tem que montar de uma forma, mesmo que simples, a sua árvore genealógica para saber quem é quem, né? Que pode ser que o seu bisavô, quando faleceu, não foi enterrado aqui. Ele tem que saber onde foi enterrado o seu bisavô. É a sua história familiar. Que aí ninguém tem influência ou ninguém tem como auxiliar, digamos assim, senão a própria família. Sim, é natural. Natural. Então ele tem que fazer essa busca antes. Olha aí, olha o quanto é importante o que o Paulo está falando. Né? Quando a gente vai, às vezes, no cemitério, é uma coisa bastante estranha. Até eu estava numa entrevista ontem aqui, nós falamos sobre essa... um polonês, a Nancy Rugost. Né? Ele fez muita pesquisa em cemitério, porque as lápides do cemitério nos contam a história. Eu fiz isso. Eu vou falar agora do sueco, nós estamos falando de polonidade. Tinha uma sueca que vinha para Guarani das Missões e ela tem, para o Brasil, a maior coletânea de sobrenomes de suecos do mundo. Nem a embaixada, nem o consulado tinha. E isso pode ser feito aqui também, por cada pessoa. Exatamente. Que aí eu diria que é um interesse pessoal, da pessoa conhecer a sua história, saber o seu passado, né? Que isso vai enriquecer e vai encher de orgulho a pessoa. A pessoa tem que estudar um pouco mais sobre os seus familiares, a sua vida, a história, que muito aconteceu e as pessoas, olha o progresso hoje, as pessoas estão aqui, passaram por tantas dificuldades e estão aqui hoje. Eu vou aproveitar o gancho aqui, porque a gente estudou a história um pouquinho do município. Os nascimentos, falecimento e casamentos registrados em Guarani das Missões, que na época era Colônia Guarani, no núcleo, como daí aqui, e já a partir de 1900. Antes de 1900, existem algumas notícias, não é comprovado, que era feito do outro lado do rio, em São Xavier. Outros aqui no município de Ubiretama, né? E outros não se conseguiu localizar. Daí você tem aqui no centro
Cerro Pelado, que é Roque Gonzalez, também tinha cartório. E São Luís Gonzaga também tinha. Então, são algumas opções. Então, o pessoal que às vezes não consegue Guarani das Missões, em função de que o nome foi aportuguesado, né? Mas se consegue, de uma forma ou de outra, por aproximação, às vezes, chegar na árvore. O importante numa pesquisa genealógica, lógico, eu tenho lá alguma coisa, por exemplo, do meu bisavô. Ótimo. Agora, o ideal para a pessoa que ela fosse um passo a passo. Veja, você, o seu pai e a sua mãe, é mais fácil, está aqui. E depois do pai e da mãe, vai para os avós, passo a passo. Mas escreva tudo isso, põe no desenho, porque senão você vai perder informações. Eu tenho um site que é free, é gratuito, é Meia Heritage, alguma coisa, minhas heranças. Tá? Eu tenho a minha árvore, eu cheguei no ano de 1500. É fantástico. Em termos de sites que você possa, tem alguns que são gratuitos, alguns a pagamentos internacionais, e tem sites na Polônia também. Um deles é o Geneteca, por exemplo. Oportunamente eu posso passar os contatos. Geneteca. Isso, eu posso passar os contatos a você direitinho ali, que são links que você entra e você digita o seu nome e vai procurando. Agora, volto a dizer, o idioma é fundamental. Me diz uma coisa, o senhor tá no Brasil, porque tem uma peculiaridade nos sobrenomes poloneses. Chegou o professor Lauro, presidente da 16ª Polfest, está sentado junto conosco aqui. Assim como no Brasil, Santos e Silva é um nome comum. A Polônia também deve ter esses sobrenomes comuns. Tem. Da mesma forma, você vai ver na Polônia, Kowalski, por exemplo, tem assim, nossa, milhões de sobrenomes. Né? Eu estou aproveitando aqui de ti. Essa é uma curiosidade que eu tenho e eu não consegui chegar a um denominador ainda. Se dava para alguns grupos étnicos, se ele era marceneiro ou carpinteiro, se dizia que a origem do nome, Carvalho, alguma coisa assim, que é referência a uma árvore. O polonês tem isso também? Tem, sem dúvida nenhuma. A parte, digamos, vendo o passado como era, muitos, eu não sei lhe dizer uma porcentagem, mas assim, tem uma grande quantidade de sobrenomes que a hora que você vai estudar o sobrenome, fazer a divisão ali da palavra, etc. O consulado não tem alguma coisa nesse sentido já feito? Ou algum escritor brasileiro que tenha feito isso? Tem informações, mas um pouco aqui, um pouco lá. E quando é que vamos juntar isso? Entende? Aí é uma outra pergunta. A própria imigração, as comunidades, o interesse deles em fazer esse tipo de trabalho. Está na internet? Tem que ter tempo para fazer. E o detalhe é o seguinte, isso é uma coisa muito interessante. Tá aí um desafio, né? Exatamente. As pessoas têm que se aprimorar mais no entendimento ou no interesse de saber mais sobre si, sobre a cultura. Enfim, o consulado pode auxiliar, sem dúvida nenhuma. Agora, não conseguimos tudo também, porque o volume de trabalho no consulado ultimamente realmente aumentou muito. Agora, para nós, já partindo para encerrar, alguma mensagem em polonês, depois traduzido para português, para os nossos poloneses de Guarani das Missões e da região, e também para os outros grupos étnicos, que hoje, vamos falar assim, estamos vivendo a polonidade, mas nós somos brasileiros. Co ja mogłem powiedzieć dla was wszystkich, że najważniejsze jest być dumni, że macie pochodzenia polskiego. To nie było łatwo, cała nasza historia tutaj w Brazylii, cała imigracja. Wszyscy wiedzą o tej sytuacji. Każdy ma swoje, jakie rodzice dokładnie mieli taki problem aż do dzisiaj. A więc najważniejsze jest, że musimy zobaczyć teraz na przyszłość, ale musimy schować naszą przyszłość. To jest najważniejsze, nie? Bo dla wszystkich, i szczególnie o nauczaniu języka polskiego. To jest bardzo warte. Bom, eu falei resumidamente, digamos assim, é que todos nós eu me incluo nisto, todos, o meu entrevistador, que não tem a descendência polonesa, mas ele tem esse apreço, esse carinho pela etnia, e todas as outras pessoas aqui de Guarani ou outras cidades. Muito importante que nós tenhamos o orgulho de sermos descendentes de poloneses. Porque se formos analisar a história, sofremos muito.
é fato, é verdade. Mas estamos aqui fortes e olha um exemplo da cidade de Guarani, o quanto ela já cresceu, o quanto ela está crescendo. Então isso é muito importante, valorizarmos isso e termos orgulho. E principalmente, de hoje em dia, é o ensino do idioma polonês. Devagarinho, aos poucos, pode-se aprender tranquilamente. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e fico à disposição lá no consulado para informações. Eu sei que eu peço que não por telefone, porque realmente é muito congestionado, mas por e-mail fica muito mais fácil. Eu deixo os contatos aqui consigo. Você pode repassar as pessoas tranquilamente. Agradeço. Como seria Bardzo dziękuję? Proszę bardzo, é a resposta. Valeu, muito obrigado.